Eu chamo-me Eduardo Sá, sou professor da Universidade de Coimbra e fui estudante da Universidade de Coimbra entre 1979 e 1984, 85. Fiz todo o meu percurso académico em termos de provas dentro da própria universidade e usufruí, acho que não tanto como devia, da própria vida universitária. Acho que hoje a Faculdade de Psicologia, onde eu estudei e onde hoje sou professor, é de longe uma faculdade muito mais aberta, muito mais atenta, muito melhor do que aquela que eu tive a oportunidade de viver. Naturalmente que os professores que a lançaram tiveram esse grande privilégio de abrir uma enorme avenida, mas hoje eu compreendo que é uma faculdade muito mais virada para os desafios e para os apelos da comunidade e felizmente tem tido, até com a nova direção, muitas atitudes que no fundo têm vindo a desenvolver de uma forma muito particular, que fazem com que ela esteja nos primeiros lugares das licenciaturas em Psicologia. Naquela altura nós vivíamos na Faculdade de Letras, vivíamos num pequeno departamento da Faculdade de Letras e tínhamos sobretudo professores que nunca tinham sido psicólogos. Tínhamos muitos professores que vinham das licenciaturas histórico-filosóficas e que tinham feito formações pós-graduadas na área da psicologia e que naturalmente nos abriram para essa experiência. Mas como me pediu uma história, lembro-me muito bem da altura em que eu fui convidado para ser assistente da faculdade e um velho professor de quem eu guardo uma enorme ternura e que infelizmente já faleceu, me procurou para me dizer que sim, que já sabia que eu iria ser assistente e que tinha uma fórmula absolutamente infalível para me ensinar, que seria da maior utilidade na relação com os meus alunos, muitos deles que seriam seguramente mais velhos do que eu. Eu fiquei muito atento e perguntei-lhe que fórmula era essa, porque eu sempre achei fantástico que uma universidade fosse assim uma espécie de escola de magia e era a primeira vez, ao fim daqueles anos todos, que alguém me ensinava uma fórmula infalível como aquela. E ele disse-me que era simples, que sempre que os alunos me colocassem uma questão que eu não soubesse responder, eu devia pôr um ar tão sério quanto era capaz, levantava uma sobrancelha dando um ar de sabedoria e naturalmente teria de dizer aos meus alunos ora, aí está uma boa pergunta. E eu fiquei muito estupefacto e perguntei-lhe, mas doutor, mas uma fórmula como essa funciona? E ele disse, sim, é claro, é absolutamente infalível. Eu perguntei-lhe porquê? E ele disse-me, porque o teu aluno vai ficar tão satisfeito por ter posto uma questão inteligente que nem sequer vai saber, nem que sequer se vai preocupar com a resposta. E eu ainda assim disse-lhe, mas imagine que eu tenho um aluno insistente à minha frente e ele não se vai calar enquanto eu não lhe der a resposta, que ele imagina ser a resposta certa. E esse meu querido professor virou-se para mim, levantou de novo o olhar e disse-me, é fácil, pões de novo o teu olhar mais sério, levantas a sobrancelha, fazes um tom solene e perguntas-lhe, e você, o que é que acha? E eu, na minha inocência, perguntei-lhe, mas isso funciona? Ele disse, é claro, porque ele te vai dar a resposta ao que tu vais responder, com ênfase, claro. Ora, está a ver, como você sabe. Eu achei que era uma fórmula absolutamente fantástica. E guardei-a religiosamente até à altura que andava a passear com a minha filha à noite. Estava a acabar de nos doutorar e achava que já sabia tudo o que era psicopatologia. E a certa altura estava com uma tamanha presunção da minha sabedoria que não me lembrei do óbvio e do simples, e ela a certa altura olhou para o céu e perguntou-me de uma forma muito singela o que é que a lua estava a fazer no céu, e eu lembrei-me desse meu professor e disse-lhe, ora, esta é uma boa pergunta.
Ela olhou-me da cabeça aos pés, como quem diz, anda uma filha a criar um pai para isto, e insistiu, e eu voltei a lembrar-me deste meu professor da Faculdade de Psicologia e disse-lhe, olha, e tu, o que é que achas? Ao que ela me respondeu com o ar mais displicente deste mundo, que a lua estava no céu a fazer estrelas. Devo dizer-lhe que esse meu devaneio de ter a fórmula certa, fórmula mágica para lidar com os meus alunos, durou meia dúzia de meses. Foi o tempo em que tive essa conversa com esse meu querido professor e esta pergunta embaraçosa da minha filha. Não tenho tido um contacto estreito com a rede dos antigos estudantes da Universidade de Coimbra, mas acho absolutamente urgente. E acho absolutamente urgente por variedíssimas razões. Tenho visto em Portugal e fora de Portugal vários exemplos do modo como as escolas fidelizam os seus antigos estudantes, o que é muito importante a todos os níveis, quer na maneira como os acarinham pela vida fora, quer no modo como acabam por lhes disponibilizar outras ofertas formativas pós-graduadas, formações em exercício e tudo mais. E, portanto, eu acho, sinceramente, que a Universidade de Coimbra não pode continuar a funcionar como durante muito tempo eu receio que tenha feito, como uma espécie de aristocrata falido, que passa a vida a falar dos 700 anos da sua história e não percebe que nós só somos dignos do nosso passado se tivermos a ousadia de o reconquistar no nosso futuro. E eu acho sinceramente que os antigos alunos podem ser esta ponte entre a dignidade de um passado que nos orgulha e a ousadia e a responsabilidade de devermos estar sempre à frente num futuro que inevitavelmente a todas as mãos nós temos que construir.